todos esses presidentes aí foram citados, né? Então, a gente, depois do golpe, né, quem foi ele? Tancredo, que não assumiu, Sarney... Não foi direto. Collor, foi indireto. Tudo bem, ele pegou, fez aquela jogada, né? O Collor, o Itamar, o Fernando Henrique 2 vezes, enfim. Lula é eleito presidente, né? A gente sempre viu que esses outros eram representantes da oligarquia, e o Lula assumiu, está aí 2 vezes. Como é que você vê isso? Olha, é aí que eu te falo, a gente carregando na tinta, parece que não tem jeito, né? Isso. Eu vou colocar para você o seguinte, o governo Lula frustrou muita gente, e a mim em particular, em alguns aspectos. Eu não vou ser hipócrita de falar que não frustrou, porque eu teria mentido para mim. Né? Uhum. Só que a gente também tem que tomar o seguinte cuidado. Eu acho muito interessante, algumas pessoas se aproximam de mim e falam, mas o Lula, ele fez o superávit primário, ele permitiu ainda a cartilha decorando, ele não radicalizou e mudou tudo da noite para o dia. Aí eu falo assim, essa pessoa eu nunca, estou falando de pessoas que eu conheço, né? Eu nunca vi indo para a rua para fazer uma campanha política ou pedir um voto, se não fosse envolver interesses pessoais. E aqui fala do documentário Boca da Urna, né? Boca da Urna, isso. O Léo. É. Nunca vi, né? Interesses pessoais e nunca pensou no país como um todo, na política do país como um todo. E agora esse cara quer que o Lula faça, né, a mudança noite para o dia e desafie, inclusive, conglomerados econômicos importantes. Né? Será que se o Lula fizesse isso, né, e tivesse o golpe que teve na Venezuela contra o Hugo Chávez, essa pessoa ia para a rua defender o Lula? Acho muito difícil. Pela história, estou falando de pessoas que eu conheço, tá? Não, tá, aí isso serve para todo mundo que está em casa. Vai pensar isso em casa e ver. Ia para a rua? É o objetivo aqui do programa. Ia para a rua? Essa coisa de ir para a rua, eu queria só pegar um ponto. Na época do Collor, houve o impeachment, houve o famoso os caras pintados, aquilo foi manipulação? Ou foi um movimento espontâneo mesmo? Hoje você antes tem as duas coisas. Teve um movimento espontâneo, né, da juventude, de alguns setores, né, da sociedade, mas também existia, isso está claro hoje, né, o interesse também de setores da elite brasileira de expurgar o Collor, né? Isso aí acho que está na cara. É porque, olha, tá mais claro isso. É tão grande e o capitalismo, né, um regime que só vê lucro, que a gente se assusta e duvida. Mas aí isso eu ia falar, por exemplo, a questão do Lula, né? O que eu acho que aí ele foi muito eficiente, e a equipe dele usaram a cartilha, né, do FMI, mas se você for perceber hoje, né, se você olhar para trás, os 4 primeiros anos de governo e como se inicia esse governo, você percebe que algumas coisas foram mudando. Né? Por exemplo, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, só se falava em ALCA, a área de livre comércio das Américas. Só se falava em ALCA. Que o Brasil tinha que quebrar todas as suas barreiras comerciais, que o Brasil tinha que... era a tônica aí. Que o Brasil tinha que vender e comprar dos Estados Unidos, do Canadá, México, e acabou, entendeu? Não se ouve falar mais nisso. O Brasil aumentou a sua balança comercial. O Brasil privilegiou, né, uma relação com os países em desenvolvimento e hoje é um dos líderes do G5, né, que são os 5 maiores países em desenvolvimento do mundo. Né. Então, se você for olhar em termos de relações comerciais, políticas, né, no âmbito internacional, o Brasil ele muda completamente o foco. Né. Se for ver a campanha do Alckmin para presidente, ele insistia que o Brasil tinha que fazer negociação sul-norte, Estados Unidos e Europa. Né? Quando geralmente essa negociação ela sempre em déficit para o Brasil. Só para o norte. Né? Ela sempre vai em benefício ao norte. Isso mudou a visão. Nós não fechamos as portas, porque o grande problema, às vezes, de uma elite, né, colonizada como é a nossa, é achar que você deixar de negociar exclusivamente com os Estados Unidos e a Europa é você fechar as portas com os Estados Unidos e a Europa. Não, é você até abrir mais ainda as portas, porque você se fortalece. E é o que está claro isso hoje. Né? Hoje o G8, para negociar qualquer política econômica no mundo, tem que ouvir o G5 também. Lula teve uma participação com certeza. Com certeza. Nós deixamos de ser o pior entre os maiores para ser líder entre aqueles que estão crescendo. E isso não é pouco, não. Tá? Você falou de eleições, né?
e perdeu, né? Você acha que a candidatura do Alckmin foi um erro do PSDB ou incompetência? Eu acho que era para perder. Jogou mesmo para perder? Eu acho que era. Eu não entendi até hoje. O segundo turno foi lucro. O PSDB colocou. Eu não entendi. Os dois principais candidatos do PSDB eram o Serra e o Aécio. O Aécio. O Aécio. Que vão ser agora os possíveis candidatos para a próxima eleição. Né? E o Alckmin foi para ser queimado, né? É aquela famosa bucha de canhão, né? E foi sucesso para ele, porque ele conseguiu ir para o segundo turno, né? Não entendi. Então, na verdade, se você for, voltando àquele nosso, né, assunto do governo, se você for olhar hoje, tem problemas? Tem, diversos. Mas se você for ver a visão de organização do Estado, ela passa a ser outra. Então, a primeira coisa é a ALCA, você não ouve mais falar da ALCA. A outra coisa importante também que deve se levar em consideração é o volume de dinheiro a colocar na economia brasileira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu costumo até brincar o seguinte: o Brasil hoje ele passa por uma revolução keynesiana, né? Quem não sabe quem foi o Keynes, né? Na verdade, qual é a revolução que o Brasil passa hoje? Eu acho que hoje, de maneira muito aberta e democrática, se faz no Brasil hoje é uma entrada mais organizada, mais consciente de dinheiro público impulsionando, né, o setor privado, né? Se você tinha no Brasil um problema de crédito, um problema de fluxo de dinheiro, hoje o Estado brasileiro está chegando junto. Através de quê? Né? De via elétrica, estrada, etc. E também através de políticas sociais. Né? Também através de políticas sociais. Então, se você for ver, na última eleição, quem garantiu a última eleição ao Lula? Né? Não foi a mídia, que pelo contrário, pela mídia ele teria perdido. Teria perdido, né? Feio, né? E feio, né? Na verdade foi o quê? Foi uma rede de políticas sociais que garantiu, né, ao governo, né, o reconhecimento por parte da população de que ele vinha fazendo... Você acha que o governo deu certo? Está dando certo? Olha, com todos os problemas que você pode apontar, eu acredito que sim. Eu acho que tá um governo que, se você for olhar para trás, hoje, eles são indicadores muito mais confortáveis do que eram há 4, 5 anos atrás, né? Por quê? Hoje você teve a FMI. A FMI veio ao Brasil há pouco tempo. Sabe qual foi a sugestão que a FMI deu ao Brasil? Que o Brasil tem que manter os juros altos, que o Brasil tem que privatizar mais as empresas ainda que restam, que o Brasil tem que abrir as suas barreiras alfandegárias para... O que é diferente disso da década de 80? O que o FMI mudou? Do governo da FHC. Não mudou nada, essa foi a indicação do FMI. Entendi. O que o ministro da Fazenda falou com o FMI? Não. Por quê? Porque o Brasil quitou a dívida com o FMI. Entendi. O Brasil não precisa mais. Então, se você for ver, o Brasil hoje não está mais à mercê do FMI. Está influenciando toda a América Latina também? Eu acredito que sim, né? O Brasil está, nesse caso do Lula, está sendo esse grande líder, ou tem aquela coisa do Chaves? Outra coisa interessante também, a América Latina, se você for segurar a Petrobras na Bolívia, o que ele ia fazer? Invadir a Bolívia com o exército? Né? Queriam, né? Ventilaram isso. Invadir a Bolívia com o exército brasileiro? É isso? Ventilaram isso. Tanto problema que tem no Brasil e na Bolívia, vamos fazer uma guerra entre Brasil e Bolívia? Essa que vai ser a solução? Qual é o caminho para ir? O caminho, primeiro, a Bolívia tem todo o direito de nacionalizar o seu minério. Estamos falando do subsolo boliviano. Né? E qual é a outra questão? A Petrobras, que é uma empresa que tem todo o direito de exigir nos órgãos internacionais o dinheiro que pagou por aquilo. Então, essa é uma relação comercial que tentaram transferir para uma relação de Estado, né? Uma relação de uma pauta muito mais colocada entre, né, o presidente brasileiro, o presidente boliviano, o exército brasileiro e o exército boliviano, que o Lula teve a felicidade de não incorrer, né, nesse erro. Vamos dar mais um intervalo comercial, a gente volta a falar. Você falou que tentaram, quer saber quem tentaram, né? Que forças são essas, que a mim me parece que elas estão vivas ainda, né? A gente vai ver isso aí.